No outro episódio falamos dos pecados profissionais. Hoje vamos falar dos 10 mandamentos do bom profissional. Marcelo não abriu o e-mail de resposta imediatamente, ele viu a notificação aparecer no celular. Assunto: processo seletivo, retorno final. Durante alguns segundos ficou olhando para a tela como quem olha para uma porta fechada antes de tentar a maçaneta. Nos últimos meses já tinha recebido mensagens suficientes para reconhecer o tom. Marcelo é o nosso herói e o nosso vilão do Calvário, da história anterior e da atual. Gostamos muito do seu perfil, sua experiência é bastante interessante, você tem uma trajetória sólida, seguiríamos com outro candidato, mas daquela vez havia algo diferente, não no e-mail, nele, Marcelo. Marcelo não era mais o mesmo Marcelo, candidato, que entrava em entrevista improvisando, falando demais, usando frases genéricas, ensaiadas, e esperando que a experiência se explicasse sozinha. Dessa vez, ele tinha se preparado. Tinha pesquisado a empresa, tinha estudado a vaga, tinha ensaiado sem decorar, tinha preparado exemplos reais, tinha pensado em perguntas, tinha ajustado o currículo, tinha avaliado toda a sua vida profissional, como num filme. Tinha olhado para os próprios erros sem brigar com o espelho. Respirou, abriu o e-mail. Prezado Marcelo, agradecemos sua participação, gostaríamos de avançar para a etapa de proposta. Ele leu uma vez, depois ele leu de novo. Ele não gritou, ele não pulou, ele não fez cena. Apenas encostou o celular na mesa, passou a mão no rosto e ficou alguns segundos em silêncio. Não era só uma vaga. Era a confirmação de que ele não precisava virar outra pessoa, precisava parar de se apresentar mal. Meu nome é Mário Farini e esse é o Casos de Carreira de hoje. No episódio anterior, falamos dos erros que derrubam profissionais bons em entrevistas e processos seletivos. Vamos pelo caminho oposto. Vamos falar dos 10 mandamentos do profissional. Não mandamentos religiosos, mas a tábua, que foi entregue a você porque você se interessou e foi estudar. Mandamentos práticos, princípios de postura, preparo, comunicação e dignidade que ajudam um candidato a ser compreendido, respeitado e lembrado, mesmo que vocês não cheguem a um bom termo, que não seja o lugar para você ou que não é agora. Porque muita gente boa perde oportunidades não por falta de valor, mas por falta de clareza. E muita gente mediana avança não porque é melhor, mas porque sabe se apresentar de forma mais compreensível. Isso pode parecer injusto. Quem não diz que o mundo não é injusto? Mas também é uma informação útil se você for se preparar, for estudar, for se entender. Competência precisa aparecer, o valor precisa ser demonstrado, a história precisa ser contada de modo que o outro consiga entender. Marcelo aprendeu isso na dor. Agora vamos organizar o caminho. Primeiro mandamento: conhecerás a ti mesmo antes de te apresentar a outro. Parece simples, mas não é. Conhece-te a ti mesmo. Vem de 4.000 anos atrás de filosofia. A maior parte das pessoas chega na entrevista sem conseguir responder 3 perguntas básicas. Que problema eu resolvo melhor? Em que contexto eu entrego mais? Que evidências mostram isso? Marcelo antes dizia: sou generalista, sou adaptável, tenho perfil de liderança, gosto de desafios. Tudo correto, fraquinho. Depois de muito tropeçar, escreveu uma frase simples: sou profissional de operações e processos. Meu melhor resultado aparece quando uma empresa cresceu, as áreas deixaram de conversar bem e o retrabalho começou a afetar prazo, cliente e margem. Essa frase não resolve tudo, mas dá direção. Não copie. Quem não sabe se apresentar, deixa o outro fazer adivinhação. Você vai encontrar uma garota que você quer paquerar, ou você, menina, vai encontrar um rapaz. Se ele não soubesse explicar, não conseguir dizer para você o que ele é, quem é e por que veio aqui, não vai adiante. Quem não sabe se apresentar, deixa o outro fazer adivinhação. E processo seletivo não é lugar para depender de adivinhação do recrutador. Antes de qualquer entrevista, escreva: o que eu faço bem? Por que isso importa? Para quem?
O que isso resolve, em que contexto? Que história que eu tenho de vivência que prova isso? Não precisa decorar como uma máquina, mas precisa saber. Autoconhecimento profissional não é vaidade, é responsabilidade. Segundo mandamento, pesquisarás a empresa como quem vai decidir se ela também serve para você. Pesquisar a empresa não é entrar no site 5 minutos antes e decorar missão, visão, valores. Produtos. Isso qualquer um faz, pesquisar e tentar entender o que essa empresa vende, para quem vende, em que mercado atua, que dor provavelmente está tentando resolver, por que essa vaga existe, que risco existe nessa função, que tipo de cultura aparece nos sinais públicos. Entender quem vai ser teu possível chefe, que vai te contratar. Marcelo antes respondia, tenho interesse porque a empresa é sólida e reconhecida no mercado. Frase educada, inútil. Depois de uma entrevista disse, vi que vocês cresceram em 3 regiões nos últimos 2 anos. Imagino que parte do desafio da vaga seja organizar rotina operacional sem perder velocidade comercial. Faz sentido? A conversa mudou. Porque agora ele não falava com qualquer empresa, falava com aquela empresa. Isso mostra respeito, mostra preparo, mostra inteligência prática e também protege você. Porque candidato não está apenas pedindo oportunidade, também está avaliando o risco. Quem pesquisa melhor, escolhe melhor. Você vai se encontrar com alguém, pesquise, converse com colegas, o que gosta, o que não gosta. Por quê? Para ter alguma chance de haver algo de interesse em comum para continuar alguma relação possível. Terceiro mandamento, adaptarás teu discurso à vaga sem perder tua essência. Muita gente acha que adaptar discurso é fingir. Não é. Fingir é mentira. Adaptar é enquadramento. Você continua sendo você, mas destaca a parte da tua história que conversa com o problema daquela vaga. Um profissional pode ter várias competências, mas a entrevista não é autobiografia, é conexão. Se a vaga é para operação, conte histórias de operação. Se a vaga é liderança, mostre formação de equipe, de verdade, causo. Se é para atendimento, mostre cliente, conflito, solução. Se é vendas, mostre resultado real que conseguiu. Se é processo, mostre antes. Mostre o depois, o método e o resultado. Marcelo aprendeu a não despejar tudo. Cada vaga tem um ponto focal principal da contratação. Numa vaga enfatizava a redução de retrabalho, na outra a integração entre áreas, na outra a condução de equipe sob pressão. A essência era a mesma, o enquadramento mudava. É como iluminar partes diferentes da mesma casa. Você não troca a casa, o momento da luz, que a luz do sol bate ou que o nevoeiro, muda a casa. Apenas acende a luz no cômodo certo. Quarto mandamento. Farás perguntas inteligentes que revelem interesse verdadeiro. O fim da entrevista é uma das melhores oportunidades que o candidato tem e muita gente desperdiça. Você tem alguma pergunta? Não, acho que está tudo claro. Às vezes está mesmo, mas muitas vezes essa resposta comunica pouco interesse, pouca reflexão ou ansiedade apenas para ser aprovado. Pergunta boa mesmo mostra maturidade. Marcelo passou a preparar 5 perguntas antes de cada conversa, para fazer 2 ou 3 eventualmente, ouvir o que o outro te dá de retorno e aí sim bater aquele aspecto. Não para disparar todas, para escolher conforme o momento. Quais são os principais desafios dos primeiros 90 dias? Como vocês medem sucesso numa função? O que ocorreu que foi central, importantíssimo, nessa área nos últimos 90 dias? Que problema fez essa vaga se tornar uma prioridade agora? Que tipo de profissional não se adapta bem com essa equipe? Quais decisões essa pessoa poderá tomar de fato? Perceba, isso muda a posição do candidato. Não é para fazer todos, é para anotar muito mais do que essas e pensar, refletir e se adaptar. E deixe-se alguém implorando aprovação. Passe a ser alguém avaliando se pode entregar valor ali. Para isso você precisa entender o que ali é. E isso é adulto. Quinto mandamento, mostrarás entusiasmo sem parecer desesperado.
Existe uma diferença enorme entre energia e ansiedade. Entusiasmo diz, eu entendi o desafio e quero contribuir. Desespero diz, por favor, me escolhe de qualquer jeito. Estou precisando tanto. O mercado sente a diferença. Marcelo, depois de muitas recusas, chegava tenso. Às vezes falava demais para convencer, às vezes aceitava qualquer condição rápido demais, o que dá até medo para quem vai te contratar. Às vezes tentava mostrar gratidão antes de existir proposta. Isso enfraquecia sua postura. Com preparo ele mudou, passou a demonstrar interesse real. Esse desafio conversa bastante com a minha experiência anterior em reduzir retrabalho entre áreas, mas também passou a fazer perguntas, a avaliar, a não prometer o que não sabia. Eu te amo. É uma coisa nenhuma, nem conhece a pessoa. A não dizer faço qualquer coisa. Porque faço qualquer coisa, raramente aumenta o teu valor. Geralmente mostra medo. Brilho nos olhos é bom, sorriso é ótimo. Olho de pânico, não, por favor. Sexto mandamento, terás exemplos concretos para cada competência que você resolver alegar que tem a ver com a oportunidade. O mundo profissional não contrata adjetivos, contrata provas, evidências, causos. Sou líder? Prova. Sou resiliente e resistente? Prova. Trabalho bem sob pressão? Prova. Tenho boa comunicação? Prova. Gosto de resolver problemas? Mostra. Marcelo montou 3 histórias curtas: situação, ação e resultado. Uma sobre retrabalho, uma sobre cliente crítico, uma sobre equipe desorganizada, nada de discurso longo, para adaptar aquilo que ele sabia, trazer para o momento presente experiências de 10, 15 anos para que tivessem presente na mente e adaptá-las conforme o rumo da conversa. Nada de novela, apenas história verdadeira contada com clareza. A empresa tinha atrasos recorrentes porque o comercial prometia prazo sem validar a operação. Mapeei os principais pontos de quebra. Criei uma rotina semanal entre as áreas e ajudei a reduzir reclamações dos clientes mais críticos. Isso é melhor do que dizer sou proativo. Porque mostra. E quem mostra não precisa se enfeitar tanto. 7º mandamento, praticarás escutativa como arte silenciosa. Entrevista não é apenas falar bem, é ouvir bem. Um grande erro que todos nós cometemos na vida, eu cometi no início. Você prepara uma resposta enquanto o outro te diz algo. Você escuta parte, um sussurro do que ele quer te transmitir. Porque você tem que preparar a resposta não. Quando alguém fala, cale, concentre-se nele, ouça, isso é escuta ativa. Entenda o que ele realmente quer passar. Se houver dúvida, pergunte, olha, é isto que você está me dizendo, entendi bem? Pare e pense. Alguns segundos não mostram desinteresse, não mostram despreparo. Prepare a resposta. Porque o normal de todo mundo é responder alguma coisa, depois retornar porque a mente trouxe uma resposta melhor e depois dar uma terceira versão. Isso não é se explicar, não é se mostrar bem. Tem candidato que chega tão preocupado em vender a própria história que não escuta a pergunta. O recrutador pergunta uma coisa, ele responde outra. Às vezes o silêncio do outro quer dizer que ele está pensando. Não saia vomitando palavras, porque ele parou de falar. Se ele parou, eu tenho que falar. Não pare, espere. Ele retoma o assunto. É um diálogo. O gestor explica um desafio, ele volta para o roteiro decorado. A empresa fala de um problema real, ele responde com frase pronta. Escutar é vantagem competitiva. Marcelo começou a fazer algo simples. Antes de responder, confirmava o entendimento. Se eu entendi bem, o principal desafio é isto, isso e aquilo, correto? Ou, pelo que você descreve, a dor maior não é só prazo, mas blá, 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 blá. Isso não é enrolação, é inteligência emocional. Quem escuta melhor responde melhor, e quem responde melhor parece mais maduro. 8º mandamento. Prepararás respostas difíceis sem decorá-las. Se a tua vovozinha ou um cara que nunca trabalhou na tua área não entendeu o que você faz, você está errado. Toda carreira tem perguntas delicadas, demissão, lacuna, mudança curta, conflito, salário, erro, fracasso.
cargo que não deu certo. Se você não prepara, improvisa. Improviso sob tensão costuma sair torto. Marcelo tinha uma demissão mal resolvida. Quando perguntavam, ele se defendia demais. Falava do chefe da empresa, do clima, da cultura, da injustiça, do contexto. Talvez tudo isso fosse verdade. Mas quem diz que verdade te dá emprego? Nunca fale mal dos outros. Soava como uma ferida aberta. Depois preparou uma resposta adulta. Houve uma mudança de liderança e expectativa. Eu poderia ter comunicado melhor alguns pontos e aprendido a alinhar a prioridade mais cedo, a refletir antes de me precipitar. Foi uma saída difícil, mas me ajudou a escolher ambientes com mais clareza de critério e comunicação. Melhorei minha adaptação. Repare, ele não se humilha. Não se culpa por tudo, mas também não joga tudo no colo dos outros. Isso é maturidade. Resposta difícil não precisa ser perfeita, precisa ser simples. Steve Hawking explicou o universo para jovens e para leigos. Precisa ser honesta, breve, orientada ao aprendizado. O 9º mandamento, encerrarás com classe e convicção. A última impressão pesa. Muita gente termina a entrevista murchando. Agradece rápido, sai nervosa, mão suada, não reafirma interesse, não conecta valor, não pergunta o próximo passo, qual é o processo. Marcelo passou a encerrar melhor, algo simples. Obrigado pela conversa. Gostei muito, espero que também tenham gostado. Pelo que entendi, o desafio central é isso e aquilo. Esse é um problema muito reconectado com a minha experiência. Tenho interesse em avançar. Fico à disposição para qualquer aprofundamento em qualquer momento que acharem interessante. Isso é elegante, não é bajulação, não é pressão, é síntese. Você mostra que ouviu, mostra que entendeu, mostra que é encaixe e mostra postura. Classe profissional é isso, não sair pela porta deixando tudo solto. E eu sempre orientei. Processos onde a pessoa é boa, mas é muito ruim para se colocar. Eu sempre disse, salve a situação, se possível, com uma última colocação. Uma frase simples, essa você pode decorar se for verdade. Eu tenho muito interesse em trabalhar com vocês, gostaria muito que vocês me dessem a oportunidade. Quando você vai mal, ou quando você vai bem, uma frase nesse sentido, curta e seca, de verdade, saindo dos teus pulmões, da tua mente, da tua sei lá o quê, deixa impressão. As pessoas precisam saber se você quer. Você convida um parceiro, uma parceira para continuar se encontrando. Caramba! Você precisa dizer isso, que quer continuar encontrando a pessoa e o que gostou dela. Ou não vai rolar. É simples assim. Classe profissional é isso, não sair pela porta deixando tudo solto. 10º mandamento, não negociarás tua dignidade e nem venderás tua alma. Esse talvez seja o mais importante, porque preparo não serve para virar um personagem, não serve para enganar a empresa, não serve para ser um super-herói, uma persona que você não serve para aceitar qualquer coisa, não serve para se diminuir. Emprego é troca. É permuta, é encontro de interesses comuns, não é submissão. Você oferece trabalho, competência, tempo, energia, responsabilidade e tua vida profissional anterior. A empresa oferece remuneração, ambiente, desafio, perspectiva, respeito e condições. Quando uma parte age como se estivesse fazendo um favor absoluto à outra, a relação já começa torta. Marcelo aprendeu isso também. Antes, por medo, quase aceitava qualquer coisa. Salário muito abaixo, escopo confuso, chefe agressivo, vaga sem critério, promessa vaga. Depois passou a perguntar, a avaliar, a refletir, a negociar sem arrogância. A saber o momento certo de falar sobre remuneração. Como não dizer o seu valor primeiro, mesmo que te forcem. Quem fala primeiro já perdeu. Para entregar bem, precisa entender prioridades, autonomia e critério de sucesso. Dignidade não é dureza, não é orgulho besta, não é se achar acima da vaga. Dignidade é lembrar que você não está vendendo sua alma, está oferecendo um trabalho que o outro precisa. E trabalho precisa de respeito. Depois que Marcelo recebeu a proposta, não aceitou no impulso. Leu, perguntou, negociou 2 pontos, ajustou data de início, pediu clareza sobre os primeiros objetivos. A empresa respondeu bem, isso também foi sinal.
Porque boa empresa não se assusta com um profissional que pergunta com educação perguntas que têm valor. Mostra maturidade. Mostra compromisso. Pode até não conceder tudo, mas respeita quem sabe conversar. Marcelo aceitou. No primeiro dia entrou com medo. Claro, todo recomeço tem medo. Mas não entrou como alguém salvo por caridade. Entrou como alguém preparado para entregar. Essa é a diferença entre sorte e construção. A sorte pode abrir uma porta, mas preparo decide o que você faz quando a porta abre. Agora vamos juntar os 10 mandamentos de forma simples. Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Tente fazer um trabalho para se autoconhecer. Contar tua história no espelho. Contar para outros e ver se os outros entendem quem você é com o que você diz. Adapte seu discurso à vaga. Faça perguntas inteligentes. Mostre entusiasmo sem desespero. Prove competência com exemplos. Escute antes de responder. Prepare respostas difíceis. Encerre com classe. Proteja a sua dignidade. Nada disso garante sua contratação. Não existe garantia na vida, para nada. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não ser escolhido. Pode ter contato de candidato que é mais aderente ao que está sendo procurado. Não é demérito seu. Um orçamento pode mudar, uma vaga pode congelar, um processo pode ser mal conduzido, a empresa pode escolher errado. Mas esses princípios aumentam muito a chance de você ser visto como um profissional confiável. E mais importante, aumentam a chance de você não se trair no processo. Porque não basta conseguir a vaga, é preciso conseguir sem apagar quem você é, sem mentira. Pelo menos não exagero demais. Sem se vender como um produto falso. Sem aceitar humilhação, sem fingir entusiasmo por qualquer coisa, sem transformar medo em contrato. Marcelo não venceu porque virou perfeito, ele não mudou quem ele era. Ele apenas aprendeu a se explicar e assim entender que não é fácil. A maioria de nós acha que se conhece, que se entende, que pode falar de si mesmo bem. Não é. E não fala. Venceu porque ficou mais claro. E clareza na carreira vale muito. A verdade nua e crua é essa, não basta ser bom, é preciso conseguir mostrar o bem que você faz. Competência sem preparo pode parecer confusão. Experiência sem exemplo pode parecer discurso. Interesse sem pesquisa pode parecer desespero. Humildade sem clareza pode parecer insegurança. E necessidade sem dignidade pode virar armadilha que só faz mal a você. O profissional que chega preparado não controla o resultado, mas controla a própria postura. Ele sabe quem é, sabe o que entrega, sabe ouvir, sabe perguntar, sabe calar, sabe provar, sabe encerrar. E sabe uma coisa essencial, emprego, trabalho é troca séria entre adultos. Não é favor, não é súplica, não é teatro. Trabalho bom começa quando o valor encontra respeito. E procure se apresentar bem como você se apresentaria para um encontro. Procure sorrir com a promessa que pode surgir desse encontro. Sorrir não custa nada. Agora, coloca nos comentários a tua profissão e a cidade onde você mora. Pergunte se você conhecia esses mandamentos. Me diga se você fez o teu histórico de vida, para você, a tua história escrita, porque isso te rememora quem você é. Se você faz como o nosso gatinho, dá o like, o teu dedinho não vai cair. Ativa o sininho, se inscreve no canal.